Aí vamos para mais uma solução, porque é o seguinte, velho. Nós temos um Brasil onde o Felca fez uma denúncia e aí o Brasil agora não precisamos regular as redes. Nós que somos de esquerda, eu que sou o Felipe Neto, eu que sou o Flávio Dino, eu que sou o Orlando Silva, eu que sou essa galera toda, vamos aproveitar esse hype para regular a rede. E aí toma essa manchete aí, ó. Projeto do governo para regular Big Techs prevê suspensão de redes só por descumprimento generalizado. Versão final, obtida pela Folha, usa critérios semelhantes aos da decisão do STF sobre Marco Civil da Internet. Lembrando uma coisa, Marco Civil da Internet é uma coisa boa, passou em 2012, durante o governo Dilma, com aprovação do governo e da oposição. Tá bom? Vamos lá? A regulação das Big Techs está no foco de Lula desde o começo do mandato, desde antes, tá? Mas ganhou prioridade nas últimas semanas depois da sobretaxa imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Brasil e do vídeo do influenciador Felca sobre adultização de crianças. Um artigo que vem despertando controvérsia a partir da versão anterior do projeto revelado pela Folha determina que as plataformas de internet devem usar mecanismos e sistemas para promover a detecção e a imediata indisponibilização de conteúdo ilícito de terceiros, quando houver determinados crimes contra crianças e adolescentes, atos de terrorismo, induzimento ao suicídio e automutilação, dentre outros. Até aqui eu leio isso daqui e eu falo, eu concordo. Eu concordo. Se um cara vai lá e faz um conteúdo, por exemplo, com pedofilia, ele tem que ser automaticamente removido. Não dá pra você ficar esperando alguém ver, pra alguém mandar uma notificação, pra ir chegar num juiz, pro juiz determinar. Assim, existem crimes que eles são muito óbvios. Eu não posso fazer um vídeo dando um tiro na cabeça de alguém, cara. Eu acho que isso tá muito claro, né? O problema é que a esquerda quer sempre esticar a corda pra coisas subjetivas. Por exemplo, o que é crime de ódio? Até hoje, cara, não se sabe o que é crime de ódio. O que é crime de ódio? Se eu falar assim, eu odeio a Dilma, é o quê? Isso aqui é feminicídio? Eu tô promovendo feminicídio, quero que matem a Dilma? Não. Eu odeio, sei lá, é que a Dilma é branca, mas, por exemplo, eu odeio o Silvio Almeida. Isso é racismo? Né? Então você tem que tomar muito cuidado, porque isso cai numa zona cinzenta complicadíssima, né? As plataformas que descumprirem essa determinação estarão sujeitas a sanções administrativas. Essas punições podem ser desde a advertência, passando por uma multa de até 10% do faturamento do grupo econômico no Brasil, até a suspensão do provedor por 30 dias, prorrogável por mais 30. Pode haver suspensão por prazo indeterminado após ordem judicial, né? Então desce aí. No entanto, nenhuma empresa será multada ou sancionada se deixar escapar um ou dois posts que incidam nesses crimes ou descumpram a lei de alguma forma. Tá, onde isso está escrito? Qual é o número de tolerância? Um ou dois posts? Tá, um ou dois... Vai estar escrito ali. Se você deixar um ou dois, não tem problema. Não, peraí, velho. Você precisa do número exato, né, em relação ao número de postagens que você tem na internet. Tal qual a decisão do STF, não há responsabilização por conteúdos esparsos ou únicos. É preciso haver descumprimento generalizado. Caso a empresa da internet consiga demonstrar que fez o melhor possível para mitigar esses riscos ou remover posts ilícitos, ela não recebe a multa e nem a suspensa. Isso aqui é basicamente o seguinte, vou traduzir isso para você. Isso aqui é o ordenamento jurídico do Brasil falando assim, plataforma, você vai estar na minha mão, tá? Que eu vou te dizer, o espírito disso nem é tão errado assim. Nem é tão errado assim. Eu vou te falar que eu prefiro que uma plataforma esteja submetida à legislação brasileira do que a legislação brasileira esteja submetida aos quereres de uma plataforma. Tá? O problema é, a gente sabe que aqui no Brasil há uma extrema ideologização do judiciário brasileiro e mais, pode ser usado inclusive como ferramenta de retaliação porque um ministro tomou a lei Magnitsky, né? Então você sabe que, como eu falei, no Brasil até o certo vem errado. Quem julgará será a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados. O texto prevê uma versão vitaminada da agência, chamada de Agência Nacional de Proteção de Dados e Serviços Digitais, com contratação de funcionários para dar conta às novas atribuições e cria um Conselho Nacional de Proteção de Dados e Serviços Digitais. Só uma coisa aqui. Existe uma discussão aqui também que muita gente fala, mas por que não é a Anatel? Por que a Anatel não cuida disso? Eu vou explicar para você. A Anatel, ela cuida do meio pelo qual a plataforma vai se propagar e não da plataforma. Ela cuida do barco. Ela não cuida da carga que está dentro. Então vamos lá. A Anatel ela cuida do seguinte. Eu preciso chegar com a fibra ótica em Jequitinhonha do Paranaguá. Quem é que cuida dessa regulação para chegar a fibra ótica lá? A Anatel.
Então, por exemplo, eu tenho aqui a Vivo, a Oi, a TIM, sei lá, a NET, a não sei o que lá, disputando em São Paulo quem é que vai passar o cabo, né, no poste. Isso é a Anatel que cuida. Tá? Olha, a empresa tal não está cumprindo o contrato de prover internet. Isso é a Anatel. Agora, se um usuário da internet está cometendo um determinado crime ou passando do ponto em alguma coisa, aí é outra história. Aí é outra parada. Só um favor, pede pro Aloysio trazer uma aguinha pro tio, que eu tenho a garganta tá seca, meu. Essa doença aqui tá me pegando, meu. Né? Vamos lá. Mas o texto do governo vai além do STF ao determinar a responsabilidade civil objetiva às empresas. Independentemente de haver culpa, quando houver dano decorrente de conteúdo impulsionado ou remunerado, se alguém se sentir lesado pelo conteúdo, pode processar a empresa e ela pode ser julgada responsável independentemente de ter culpa ou ter sido notificado anteriormente. Isso aqui é o absurdo. Isso aqui é absurdo. Então vamos lá. Uma pessoa vai na internet e me xinga de anão. Eu falo, eu não gosto, isso é anãofobia, eu vou processar o YouTube por causa disso. Aqui você gera um problema. Por quê? Porque você vai começar a fazer com que a plataforma se torne uma plataforma policialesca em discursos que podem ser ofendidos. Eu não posso... Aí existe uma coisa que é o seguinte, cara. Eu não posso, isso é um princípio conservador. Eu não sou a favor de liberdade total de expressão. Eu não posso vir aqui e falar assim, liberdade de expressão para o cara ser nazista. Não, eu não sou a favor disso. Agora, eu não posso cercear o seu direito de falar alguma coisa por conta de um risco, de uma interpretação que alguém pode ter e pode se ofender com isso, entendeu? Eu não posso calar a sua boca porque você pode eventualmente ofender uma pessoa. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Então, como é que você vai fazer isso na rede? Meu irmão, eu vou te falar. Eu sou chamado de racista o tempo todo. Eu sou chamado de nazista o tempo todo. Eu dou uma opinião aqui sobre uma emenda que foi para um show em Sergipe. Eu sou chamado de um cara que tem preconceito de xenofobia. Então, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer? Então, aí você pior ainda. Independentemente de ter culpa ou ter sido notificado anteriormente. Quer dizer, vamos supor que eu estou ao vivo aqui. Aí eu pego e falo uma coisa que ofende alguém. O YouTube vai ter culpa daquilo que eu falei ao vivo? O YouTube não tem nem como ver, velho. O YouTube não tem nem como ver. Ah, mas ele não foi nem notificado. Cara, mas ele nem foi notificado. Você vê que o Brasil, às vezes, ele aponta para a direção certa. E aí a gente extrapola até a gente ficar errado, cara. É impressionante isso, cara. É impressionante. O STF afasta a possibilidade de responsabilidade objetiva para as plataformas. O PL do governo também prevê responsabilidade objetiva nos casos em que as plataformas deixarem de adotar as providências necessárias para indisponibilizar ou desabilitar o acesso ao conteúdo danoso ou cessar a atividade danosa de forma célere ao tomar conhecimento dos fatos. E aqui eu vou fazer uma leve cobrança ao Felca. Vamos lá. O Felca fez um excelente trabalho fazendo aquele vídeo que passou das 20 milhões de visualizações sobre a adultização infantil. Legal. Agora ele está sendo convidado por um monte de gente para falar. Eu vi que ele foi inclusive em Altas Horas, né? Felca, eu apelo a você ter um pouco de consciência e lembrar o seguinte. Tudo bem você querer colocar as plataformas num circuito de responsabilidade sobre o conteúdo. Ok. Mas nós não podemos ser irresponsáveis com o texto da lei. O texto da lei não pode dar margem para você dar superpoder para um governo ou para um grupo de pessoas, às vezes um grupo influente, uma agência Lupa, uma Mind, por exemplo, que era da Preta Gil, um grupo desses influente, cercear algum tipo de discurso por conta dessa subjetividade na lei. Isso tem de estar também sendo o tempo todo colocado no holofote para que essa lei não seja puxada para isso. Um Felipe Neto da vida tá louco para pegar isso daí e falar, eu escrevi um livro sobre isso, nós temos que regular as redes e começar a cercear discurso. Isso é fundamental, é importantíssimo que isso seja disso também.